Aleluia, aleluia. Que fim de semana é esse, hein, irmão? Que fim de semana é esse? Uma pena você que não pôde vir, está assistindo a gente online, porque eu tenho quase certeza que o ambiente que a gente produz aqui não é reproduzido nas nossas transmissões. Mas que bom que você pode estar com a gente assim mesmo, e que bom que a gente pode estar junto aqui hoje, celebrando 42 anos de existência, esse mesmo endereço, pregando o evangelho do reino, discipulando vidas e transformando contextos ao longo de todo esse tempo. Eu quero compartilhar com você bem rapidamente mesmo, uma mensagem. Eu não poderia deixar de passar, eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Eu preciso compartilhar essa palavra com você. Mas antes de compartilhar a palavra com você, antes de pedir que você abra a sua Bíblia, eu queria, como Davi disse, né? Sempre que a gente se propõe a agradecer um grupo grande de pessoas, a gente corre o risco de esquecer um ou outro, e isso se torna uma grande injustiça. Porque quando a gente vai agradecer a um grupo grande, todas as pessoas que fazem parte do grupo têm igual importância. Mas eu queria agradecer aqui, em primeiro lugar, ao nosso Senhor Deus, por confiar a nós, a Igreja Central, a comissão de expandir o seu reino neste lugar, através da pregação do Evangelho e do discipulado. Quero agradecer ao meu saudoso pai, Marcos Bernardo do Nascimento, que agora está na glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito que deve estar bem feliz celebrando com a gente essa data também. Quero agradecer a minha mãe, pastora Denise, que acreditou, confiou, discipulou, investiu. Mesmo antes de eu saber que eu seria um pastor, ela juntamente com meu pai estavam lá, semeando. Sem o pastor Marcos e a pastora Denise, nada disso daqui seria possível. Então, antes de eu seguir agradecendo, eu queria pedir à igreja que desse um forte aplauso ao Senhor pela vida da pastora Denise. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Hoje é vovó, está ali babando a netinha. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Não sei, né? Se você estiver me ouvindo em algum lugar. Queria agradecer, do fundo do meu coração, a todos os irmãos, a todos os anciãos que passaram por essa igreja e que, de alguma maneira, semearam na minha vida uma palavra profética, anteviram o meu futuro e liberaram palavras sobre a minha vida, afirmações sobre a minha vida, que certamente me empurraram até aqui. Uma das coisas que a gente conversa em casa bastante é que, conforme a igreja vai mudando de configuração, não é? Porque os membros do pastor Marcos já não estão mais aqui, muitos deles, a maioria, quase todos. Muitos membros da pastora Denise já não estão mais aqui. E agora eu estou discipulando os meus membros, digamos assim, né? E é uma sensação estranha, porque eu cresci aqui, eu nasci e cresci aqui. Então é uma sensação estranha ir deixando de ver os anciãos sempre na igreja, aquelas pessoas mais antigas sempre na igreja. E aí conforme eu não vou vendo mais essas pessoas mais antigas, vai me dando um medinho. Falei assim, caramba, agora é comigo mesmo, então. Não tem mais ninguém aqui para eu correr, Então eu agradeço imensamente a vida de todos os anciãos que passaram por aqui, abençoaram a minha vida, semeando palavras proféticas sobre o meu futuro. Agradecer o presbítero Ezequias, que está aqui entre nós ainda. Uma pessoa muito especial, Zeca. Você é uma pessoa muito especial na história da nossa família. Eu nunca fiz isso publicamente, mas eu queria dizer que eu te amo muito, cara. E que você é um espelho para mim. Você é um exemplo para mim. De homem, de pai, de marido. Quero que você saiba que mesmo à distância eu te observo, eu miro você. E para mim é uma alegria muito grande ter você aqui, ainda no nosso rebanho.
Eu queria agradecer também, eu vi, queria agradecer, por favor, não, essa você tem que vibrar comigo. Queria pedir, por gentileza, que ficasse de pé, por gentileza, que ficasse de pé. Vou chamar como eu sempre chamo, como eu sempre chamei a minha vida inteira. Tio Jorge, tia Jussara, por favor, fica de pé. Vai, igreja, eu vou deixar por conta de vocês agora, aplaude aí. Aplauda aí, por favor, aplauda esse casal aí, por favor. Aplauda esse casal, por favor, igreja. Isso é para ficar filmado para sempre. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Tio Jorge e tia Jussara, para quem não sabe, são, como a gente brinca, né? Já são patrimônio tombado da igreja. Ninguém mais mete a mão, é nosso. Eles são pessoas muito, mas muito, 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 muito especiais na minha vida. Porque a minha vida mudou completamente depois que a tia Jussara e o tio Jorge chegaram nessa igreja, porque eu fui apresentado a dois dos meus melhores e maiores amigos que eu tenho hoje, que são os filhos deles, Josafá e Josué, e Juninho também, claro, mas aqui a gente acabou colando mais por causa da idade, o Juninho era um pouquinho mais velho que a gente, e a minha infância inteira foi colada no Josafá e no Josué, como a gente chamava carinhosamente de Fá e Fué, e eu vivi enfiado na casa do tio Jorge e tia Jussara, porque a gente passava os domingos aqui, né? Praticamente o domingo todo aqui. A gente morava no Mera, era longe para ficar indo e voltando, então a gente sempre dava um jeito de almoçar por aqui, ficar, como eu falei de manhã, né? Desde pequenininho, a gente ficava na casa das pessoas. E depois que eles chegaram, nunca mais fiquei na casa de ninguém, fiquei só na casa deles. Porque era muito legal, era muito divertido. E tia Jussara e tio Jorge sempre me receberam como se fossem meus pais, sempre me amaram, sempre me deram carinho, sempre abriram as portas da casa deles para mim. E é uma alegria muito grande, tio Jorge e tia Jussara, ter vocês aqui ainda. Eu amo profundamente, profundamente. Vocês são parte de mim. Como eu brinco, sempre que eu falo com o Fai, eu brinco, né? Eu sou praticamente um ribeiro também, então me respeita, rapaz. Então, amo vocês, tio Jorge e tia Jussara. Queria agradecer também ao tio Jorge e tia Jussara. E queria agradecer, obviamente, a minha esposa, minha amiga, minha parceira, cola comigo. É da minha personalidade, eu viajo muito na maionese, eu sou sonhador, e quando eu penso numa coisa agora, eu já vejo essa coisa pronta, funcionando, e dando certo, e eu fico viajando, a Érica é aquela que me puxa, para de viajar e começa a trabalhar, começa a fazer esse negócio acontecer. E ela é esse equilíbrio na minha balança, né? Te amo, meu amor, é uma alegria dividir o ministério com você. Prazer dividir o ministério com você. Queria agradecer a nossa atual diretoria institucional. Queria agradecer ao Rogério que está lá em cima, Rogério Hernandes, nosso secretário. Queria agradecer o Alan Lima, nosso vice-presidente institucional. Queria agradecer aos nossos tesoureiros que não estão aqui hoje, estão viajando. Patrícia e Wilson Musquim, não sei se vocês estão nos assistindo, se estão. Quero agradecer a vocês por todo o carinho, por todo o empenho, por toda a dedicação, por toda a excelência com que trabalham. Sempre fazem tudo o que eu peço com o máximo de excelência. E isso, vocês não sabem como isso deixa um pastor tranquilo, como deixa um pastor feliz. Quero agradecer ao nosso presbitério, pastor Marcelo Guti, pastora Érica, pastora Denise, presbítero Ezequias, presbítero Rafa, presbítero Elcio, que eu vi aqui chegando. Cadê ele? Está lá, presbítero Elcio. Presbítero Rubem está lá atrás. São meus parceiros de ministério hoje, que me ajudam a pastorear a igreja. E queria agradecer, obviamente, a todos os voluntários. Davi já fez isso, mas eu queria agradecer a todos os voluntários dessa igreja, que fazem essa igreja funcionar na mídia, na recepção, no estacionamento, na cantina, na limpeza da igreja, na logística, na mobilização, a Alessandra na mobilização de voluntários, a Patrícia que fez esse cenário maravilhoso lá na frente com as fotos. Vocês são incríveis, e nós não teríamos andado nenhum passo
se vocês não estivessem conosco. Então eu queria que a igreja desse um forte aplauso pelos nossos voluntários. Aos nossos líderes de ministério, dê um forte aplauso ao Senhor pelos nossos líderes de ministério. Central Kids, Adolescente Central, Central Jovem, Central Diamante. Vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. É um prazer fazer isso com vocês. Amém. Vou agradecer mais ninguém pelo nome, mas sintam-se todos gratos, reconhecidos por serem parte dessa história, não é? Foi como quem falou? Quem falou aqui? A Lulu falou no vídeo, que agora a gente está fazendo a nossa história, né? E daqui a um pouco serão os nossos filhos, os nossos netos comemorando, lembrando, fazendo vídeos. Vai ser muito legal. Eu já estou com cabelo branco, já estou ficando careca aqui em cima. Então, daqui a pouco serão eles mesmos falando da gente, vai ser muito legal de ver. Eu queria falar mais alguma coisa antes de entrar na mensagem, rapidinho. Sim. Eu só queria lembrar, quando eu pus meu coração propósito de agradecer o tio Jorge e a Sara por serem tão fiéis e tão amáveis comigo, ao longo de todos esses anos eu me lembrei de um fato engraçado que eu não compartilhei de manhã. Para quem não sabe, o tio Jorge e a Sara já foram zeladores dessa igreja. E os zeladores eram responsáveis por manter a igreja limpa, arrumada e tal. E todo fim de semana, eu não sei eu não me lembro do tio Jorge, qual era a data do mês, eu acho que era fim de mês. Todo fim de mês, o tio Jorge botava os bancos para cima e tirava tudo do lugar, porque a igreja era lavada mesmo. A gente lavava o chão da igreja. E todo fim de mês que tinha lavagem de igreja, a gente botava os bancos para cima, era certo, meu. A gente rolava um golzinho aqui dentro, ó, onde vocês estão sentados aí, ó. Eu e os garotos, a gente chamava mais uns 3 ou 4 e a gente jogava um futebol aqui dentro. Oh, que pecado, que sacrilégio, meu irmão. Era isso mesmo. Santo não é a parede, não. Santo é você, santo sou eu. Santo somos nós. A gente botava o chinelo e jogava um golzinho antes do Jorge lavar. Depois que ele lavava, a gente ainda brincava pra caramba. Era muito legal. Lembrei disso e lembrei também, Emerson. Eu não sei se você já ministrava louvor nessa época, mas eu me lembro que teve um culto de terça-feira, que eu não ministrava louvor, eu só tocava bateria. E eu me lembro que teve um culto de terça-feira que alguém que ia ministrar não veio. E aí a sala do louvor aqui nesse cantinho aqui, aí minha mãe chamou eu e o Emerson na sala, falou assim, ó, a igreja cheia, falou assim, ó, já deu a hora, o culto vai começar, eu não quero saber, decide vocês dois quem vai ministrar. E fechou a porta. E aí eu falei, caraca, e agora? Eu vou. Aquele dia foi a primeira vez que eu ministrei louvor na minha vida, foi aquele dia. Aliás, acho que eu tive uma experiência antes, né, Ezequias, num evento de casais, eu ministrei, mas foi um negócio mais informal, assim, na igreja mesmo foi nesse dia. Eu me lembrei disso hoje de manhã, e quando o Emerson falou no vídeo que a minha mãe era assim mesmo, e era mesmo, ela empurrava mesmo. Você achava que não sabia fazer uma coisa, ela te empurrava, você descobria que sabia fazer. E muito talento nasceu assim, muita gente apareceu servindo ao Senhor assim, na base do empurrão mesmo. E eu fui um desses, que comecei a ministrar louvor na base do empurrão. Foi muito legal. Bom, lembranças vão surgir, né? São 42 anos. Mas eu queria compartilhar com você bem rapidinho, porque a gente ainda tem a ceia, eu ainda quero que o Alessandro cante mais. Vocês gostaram do Alessandro cantando aqui, gente? Quem conhecia o Alessandro aqui? Caramba, vocês só apareceram de onde? De onde vocês surgiram que eu não vi vocês? Que eu não estou vendo vocês esse tempo todo na igreja. É o pessoal das antigas que veio visitar, né? Mas o Alessandro, vozeirão, e sempre ministrou pra caramba aqui. Sempre que ele ministrava, sacudia a igreja, muito legal. Então eu quero que ele cante mais no final ainda. Então eu queria compartilhar com vocês o seguinte, olha, é um tema, o tema da mensagem é uma mensagem rápida mesmo, mas ela precisava de um tema para que eu pudesse sistematizar melhor a ideia que eu quero compartilhar com vocês. E o tema da mensagem é construindo um legado de valor. Construindo um legado de valor. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. Queria, enquanto você está abrindo aí a Bíblia, avisar você que no final do culto, aonde? Lá na cantina?
que no final do culto, depois que eu der a bênção apostólica, liberar você para ir embora, aqui na cantina, aqui do lado da igreja, a gente tem um pedacinho de bolo para você, um bolo de aniversário dos nossos 42 anos. Então não vai embora sem passar lá. Agora que eu vi, tia Rose e tio Juscelino estão sentados ali. Só agora que eu reparei. Caramba, que legal. Juntamente com o Five Fué, tinha o Jonas. Aliás, o Jonas é anterior ao Five Fué. A gente já era amigo do Jonas. Depois que a turma se juntou, aí já era. Aí foi um abraço. Que prazer revê-los também. Então, não deixe de ir embora. Passa ali, pega um bolinho. É uma lembrança nossa de 42 anos de aniversário. Beleza? Então, Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Mais uma vez, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por essa palavra. Como eu disse, o tema dessa mensagem é construindo um legado de valor. E eu queria começar compartilhando um conceito possível para a palavra legado. Uns dizem que legado é o mesmo que herança, mas para a aplicação que eu pretendo aqui, eu gostaria de compartilhar um conceito para legado que é essencialmente diferente do conceito de herança. Herança é aquilo que a gente deixa para alguém. O legado é aquilo que a gente deixa dentro de alguém. Há pais que não deixam herança para os seus filhos, mas deixam um legado riquíssimo. Há pais que não deixam absolutamente nenhum legado para os seus filhos, mas deixam uma herança. E no melhor dos mundos, há pais que deixam herança e deixam também um legado. E o que Deus espera de nós é que as próximas gerações que virão depois de nós recebam tanto uma herança quanto um legado. Por isso é importante nós entendermos como construir um legado de valor. Como construir um legado de valor. De repente você pode pensar, mas esse negócio de legado, Daniel, isso não é para mim, isso é para gente mais importante, é para gente maior, é para gente que tem mais condições do que eu, é para a igreja. Não. Todos nós que estamos na família de Deus e pertencemos ao seu reino, temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de entregar um legado para a próxima geração. O que a geração anterior à nossa fez e o que nós estamos celebrando aqui hoje é um legado. Aliás, um legado e uma herança também. Mas mais do que a herança, um legado. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso pelo tanto de testemunhos que nós ouvimos aqui desde sexta-feira, do que o pastor Marcos fez, do que a pastora Denise fez, do que o pastor Marcos falou, do que a pastora Denise falou, das impressões que o pastor Marcos deixou na vida de tanta gente, das impressões que a pastora Denise deixou na vida de tanta gente. Isso é legado. Isso é legado. Quando você se lembra de algo que te foi dito, de uma instrução que te foi dada, de uma lição que te foi ensinada, e você guarda isso com você, e você, todas as vezes que lembra disso, se alegra por isso, isso é um legado. Isso é um legado que te foi dado. E nós precisamos aprender como construir um legado de valor para a próxima geração. Hoje vocês vêm correndo aqui pela igreja a Manu, vem correndo o Pedrinho, vem correndo o Henrico, vem correndo a Cecília, vem correndo tantas criancinhas que já estão nascendo nesse ministério e que estão olhando para nós como pais, mas também estão olhando para nós como homens, como mulheres. E por mais que nos passe despercebido, se é que passa, espero que não, estão criando uma referência na sua mente do que é um homem, do que é uma mulher, do que é um marido, do que é uma esposa, de como um marido trata uma esposa, de como uma esposa trata um marido, do que é uma igreja, do que é um pastor, do que é um ministro, do que é um homem e uma mulher de Deus. E somos nós quem precisamos garantir que essa referência que eles estão formando, que eles estão construindo, seja uma referência correta. Para que quando nós celebrarmos 50, 60, 70 anos de igreja, os nossos filhos, os nossos netos digam: eu me lembro como o Emerson fez tal coisa, eu me lembro como a pastora Érica falou tal coisa, eu me lembro como o pastor Daniel falou tal coisa, eu me lembro como eu me lembro como o Davi pregava e minha vida foi transformada, eu me lembro como o pastor Guti pregava, eu me lembro como o presbítero Rafael falava. Então nós precisamos saber como construir um legado de valor e precisamos de fato construir um legado de valor para a próxima geração, porque o reino de Deus é um reino de legados.
legados que são construídos e entregues, legados que são apanhados e desenvolvidos e entregues novamente. E assim nós vamos expandindo o reino de Deus até a volta de Jesus Cristo. Então veja, o escritor aos Hebreus diz no versículo 7 do capítulo 13 de Hebreus, que há 3 movimentos na construção de um legado de valor. O primeiro é lembrar, o segundo é observar e o terceiro é imitar. Ele diz, olha, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Esses são os 3 movimentos da construção de um legado de valor. Lembrar, observar e imitar. Lembrar, nós estamos lembrando desde sexta-feira os aspectos desse legado que nos foi dado. Estamos nos alegrando por isso, estamos celebrando isso. Cada foto antiga que passava nesse slide, do barraquinho, da igreja já feita, da igreja quase acabada, da igreja reformada. Cada lembrança e cada memória que foram evocadas a partir das fotos, a partir dos testemunhos. Isso é o primeiro movimento na construção de um legado. Se nós queremos construir um legado de valor para a próxima geração, assim como nos foi deixado um legado de valor e o legado que estamos celebrando aqui hoje, a primeira coisa que nós precisamos fazer é jamais nos esquecermos de como os nossos antepassados, de como os nossos pais na fé, de como os fundadores do caminho que nós percorremos hoje trabalharam, viveram suas vidas, serviram, amaram, doaram-se, ofertaram, sacrificaram. Nós jamais podemos nos esquecer de quem foram e do que fizeram os nossos antepassados. Jamais. E deixa eu te dizer uma coisa. De repente você pode pensar assim, mas os meus antepassados, Daniel, não foram muito bons para mim. Eles não me fizeram, não me fizeram muito bem ou não construíram nada de valor para mim. Lembre-se disso também, para que isso seja uma referência para você, para que no terceiro movimento você não imite o que de ruim você viu os seus antepassados fazerem, dizerem, mas para que você faça diferente. Mas uma coisa que todos nós precisamos fazer para construir um legado de valor é lembrar. Isso é uma coisa na qual eu tenho pensado desde o dia em que nós decidimos fazer essa comemoração. Como é importante nós nos lembrarmos. Como é importante nós nos lembrarmos. Então lembre-se sempre, irmãos. Lembre-se sempre que para que nós chegássemos onde nós chegamos, houve muito suor, houveram muitas lágrimas, muito choro, muita oração, muita consagração ao Senhor. Houve muito sacrifício. Vocês ouviram a minha mãe dizendo de manhã como era difícil, com um bebê na barriga e um filho de 1 ano de idade, vir do Meia para Pavuna, praticamente num barraquinho, para estar num barraquinho, sem o apoio direto de ninguém, tendo que trazer panela de casa, comida de casa para cozinhar na igreja para o marido, para os filhos. Vocês têm ideia, irmãos? Vocês têm ideia do sacrifício que a minha mãe fez para a gente chegar onde a gente chegou? Vocês têm ideia do sacrifício que meu pai fez para chegar onde a gente chegou? Muita gente não sabe. Aliás, os mais antigos sabem, os mais novos não, porque nem sequer o conheceram. E eu falava disso com a Érica semana passada. Quando a gente pega as fotos antigas da igreja, vê o meu pai nas fotos, vê meu pai em festas, fazendo casamento, consagrando pessoas, consagrando bebês, e em festas de adolescente, brincando lá no terraço da Érica, dançando com os adolescentes. Quando você vê aquelas fotos, vê aquelas coisas, você pensa assim, caramba, esse cara viveu para o ministério, viveu para ser pastor. Irmãos, meu pai tinha uma empresa enorme. Meu pai não era pastor de tempo integral, não. Meu pai tinha uma empresa com quase 100 funcionários. Meu pai tinha uma empresa com sede em Curitiba, com sede em São Paulo, com sede no Rio Grande do Sul. Com uma empresa enorme, cheia de problema na cabeça. Ele estava aqui, sacrificando o tempo que ele podia dedicar aos seus filhos, à sua esposa, sacrificando o tempo que ele podia dedicar a si mesmo, para o seu lazer, para o seu bem-estar, a construção de uma igreja. E olha, irmãos, preste atenção. Eu tenho certeza que ele sabia
Eu tenho certeza que ele sabia que muitos dos frutos, das sementes que ele semeou, ele não veria. Ele não veria, mas eu veria. Se meu irmão estivesse vivo, ele veria. Ele sabia que nós estaremos colhendo esses frutos hoje ainda. Então olha quanto sacrifício, irmãos. Olha quanto sacrifício os nossos antepassados fizeram. Olha quanto suor os nossos antepassados derramaram. Olha quantas lágrimas os nossos antepassados choraram. A gente lembrava esses dias lá na comunhão, quantas vezes meu pai quis deixar o ministério, quantas vezes a minha mãe quis deixar o ministério, porque houveram levantes, houveram traições, houveram rachas, e não chega. Não chega não, Deus nos trouxe para cá. Deus nos colocou aqui. E Deus vai encerrar a sua obra conosco aqui no seu tempo. Não somos nós quem vamos abreviar esse tempo. Então lembre-se sempre, igreja. Lembre-se sempre. Quando você sentir esse ar geladinho, quando você sentar nessa poltrona, quando você ouvir esse louvor maravilhoso tocando, quando você vê transmissão, luz, quando você vê um tempo aconchegante, coisas bonitas acontecendo, ministérios funcionando, lembre-se. 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 Nós não começamos aqui. Nós não começamos aqui. Então vamos viver uma vida que vale a pena os nossos filhos lembrarem. E vamos ensinar os nossos filhos a não se esquecerem dos seus antepassados. Vamos ensinar os nossos filhos a não se esquecerem dos precursores que abriram caminho para eles. Porque a pior coisa que tem é filho ingrato, irmão. Pior coisa que tem é filho ingrato. Filho que não reconhece o esforço do pai, o sacrifício do pai. Nós não somos ingratos, amém, igreja? Igreja Central, nós não somos ingratos. Nós nos lembramos, celebramos e honramos todo o sangue, suor e lágrimas do pastor Marcos, da pastora Denise e de todos os que fizeram o ministério até aqui. Família Oliveira, todos os que semearam nesse ministério até aqui. Nós os honramos, nós nos lembramos e os honramos nessa noite. Amém? Esse é o primeiro movimento. Crie memórias, faça fotos, faça vídeos. Você não tem ideia, irmão, nossa nuvem deve ter quase 10 mil fotos da Manu. Fotos e vídeos. Antigamente era mais difícil, né? Porque você tinha que botar filme na máquina e aquela coisa toda, era difícil, não tinha essa facilidade que hoje tem. Crie fotos, crie memórias. Nesse movimento de achar as fotos antigas, eu fui lá em cima no apartamento da minha mãe e a gente começou a mexer num montão de caixa. Cara, eu achei um montão de foto, que eu não via há muito tempo. De aniversáriozinho de 5 anos, de 6 anos. Sabe aquelas fotos assim, eu brinquei com o Davi, acho que foi com o Davi que eu brinquei. Cara, essa foto aqui é muito Los Angeles, anos 70, sabe? Aquela foto amarela, e eu sem camisa, meu pai sem camisa comigo, meu irmão assim, cortando um bolo. Cara, aquele bolo caseiro, assim, maravilhosas fotos. Crie memórias. Crie memórias para vocês, para os seus filhos, para aqueles que estão sob sua responsabilidade, seu cuidado. Para que nós sempre nos lembremos do que os nossos antepassados fizeram por nós. Amém? Amém? Esse é o primeiro movimento. O segundo é observar. Os escritores hebreus dizem, olha, lembrem e observem. E olha que interessante, porque quando nós nos lembramos, e é importante a gente tocar aqui no sentido, na etimologia da palavra observar, vem do latim ob e servare, ob mais servare, que significa manter sob cuidado. Observar é manter sob cuidado. Observar é preservar. Preservar. O presbítero Ezequias falou que tinha um monte de VHS lá que ele já providenciou, digitalização, e vai botar tudo num pendrive para a gente jogar isso na nuvem para não perder nunca mais. A gente precisa preservar. Observar é preservar, é manter sob cuidado. Então eu me lembro do que os nossos antepassados fizeram e eu me empenho para preservar isso. Para preservar isso. Obviamente, guardadas as diferenças socioculturais, de tempos e épocas distintos em que nós vivemos, mas nós nos lembramos como os nossos antepassados e os nossos pais fundadores viveram, e nós preservamos os valores essenciais que os fizeram em quem eles se tornaram. Então não é só a memória pela memória, mas são os valores essenciais que essas memórias carregam: amor, serviço, excelência, dedicação, cuidado, responsabilidade, temor a Deus, honra. Você entende o que eu quero dizer, irmão?
A gente mantém sob cuidado, a gente observa, a gente preserva. A gente preserva. Sabe, isso é uma instrução bíblica, irmãos. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que é por meio da palavra de Deus que Ele nos guia à sua vontade, você precisa observar isso aqui com atenção, com cuidado. Sabe, quantas pessoas passaram por esse ministério, foram abençoadas, suas vidas foram transformadas, seus contextos foram mudados, casamentos restaurados, negócios levantados. O Alessandro falou mesmo, chegou, né? Estava solto, mas aqui ele foi acolhido, ele foi vestido, foi alimentado. Quantas pessoas, irmãos, foram embora sem nem dar tchau? Quantas pessoas foram embora e se despediram por mensagem? Sabe? Então, olha só, a gente precisa entender a importância disso aqui, irmãos, porque a igreja não é um clube, a igreja é uma família. Amém? A igreja é um clube, a igreja não é um clube, a igreja é uma família. Você não pode vir para a igreja como você iria para um clube. O clube você vai, você usufrui o que o clube dispõe lá, você se diverte, vai embora, acabou. Você não tem vínculo nenhum com aquela gente, você não tem vínculo nenhum com aquela instituição, você não tem vínculo nenhum com aquele lugar, com o que se faz ali. A igreja não é um clube, a igreja é uma família. Efésios 2,19, Paulo diz, olha, vocês eram forasteiros, estavam perdidos, soltos no mundo, mas em Cristo vocês se tornaram concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós fomos enxertados na família de Deus, porque fomos recebidos por Ele, por adoção. Essa pessoa do seu lado é seu irmão, meu irmão. É sua irmã, meu irmão. Amém? A vovós, a tios, tias aqui, isso é uma família. É por isso que a gente está há 4 anos tentando mudar essa cultura. Já pelo nome mesmo, a gente tenta evitar chamar isso aqui de igreja, a gente chama de família. Boa noite, família central. Olá, família central. Olá, família. Olá, família. Olá, família. Porque é para entrar na cabeça de todo mundo que isso aqui é uma família. Tem que ser uma família. Então, irmãos, não perca do cuidado das suas vistas, os valores essenciais que os seus antepassados, pelos quais os seus antepassados viveram e que os trouxeram até aqui, porque são eles que nos levarão ao próximo nível. Amém? São eles que nos levarão ao próximo nível. Então nós lembramos e nós observamos os valores essenciais, nós preservamos. Estava brincando com o Dan hoje de manhã, a gente, ali na entrada, se você não conseguiu ver, você pode ver na saída, tem uma foto ali do meu pai me batizando. Eu sempre confundo, mas era 9, 10, 11 anos, não lembro. 8 anos. Aceitei Jesus, de consciência mesmo do que eu estava fazendo. Fui batizado com 8 anos. Aí tem uma foto do meu pai batizando um batistério de tijolo, assim, água gelada. Eu estou com a cara assim, entrando na água gelada. E meu pai estava de terno, meu irmão, me batizando. De terno. Aí o Dan falou, caramba, o teu pai está de terno, te batizando de terno e gravata. Eu falei, meu irmão, hoje o negócio está lá na pampa, o pessoal está batizando de camisa regata, isso é coisa séria, rapaz, esse negócio é sério, batizar de terno. É uma foto muito legal ali, né? Estou falando isso, né? A gente não está aqui para preservar costume, a gente está aqui para preservar valores. A questão não é o terno, não é o terno ou a blusa regata, mas é só uma brincadeira para a gente perceber como, se a gente não imprime um esforço intencional, isso se dissolve, se perde. Se você não faz o trabalho de lembrar, de preservar, isso se dissolve, se perde. E o maior perigo, irmãos, o maior perigo para a próxima geração é que a geração anterior perca os valores fundamentais que a trouxeram até o ponto onde eles estão. Porque senão eles crescem sem valores nos quais eles deverão se ancorar. E que geração é essa que a gente está formando? Que igreja é essa que a gente vai deixar para a próxima geração? Amém? Então, nós nos lembramos dos nossos antepassados. Falei do meu pai, César. Está aqui o César, escudeiro, braço direito, esquerdo do meu pai, naquela empresa, dava o sangue. Quando a empresa faliu, irmão, o César estava até o último dia lá, transpirando, correndo, fazendo o possível e impossível para o negócio virar. Te amamos, César, essa igreja te ama. Você é uma pessoa muito especial para nós, para a nossa história. Amém, irmão?
Tem que honrar legado. Tem que honrar legado, irmão. Legado. Porque olha só, ele não sabia, ou talvez soubesse eu que não sabia, mas o que ele estava lá suando e fazendo pelo meu pai, ele estava fazendo por mim. Ele estava lá defendendo o do meu pai, que era o que botava comida na nossa mesa. Como é que eu não vou honrar um cara desse? Como é que eu vou pulverizar esse passado e deixar esse passado se perder? Eu preciso preservar isso. Eu lembro e eu observo. Eu lembro e eu preservo. Amém? É assim que a igreja da próxima geração precisa pegar a tocha da nossa mão. Amém? Uma coisa curiosa sobre a corrida de bastão, você já viu, né? A gente usa muito essa expressão é usada nos negócios, no mundo da liderança, passagem de bastão e tal. Você já viu que na passagem de bastão, há um momento da passagem de bastão em que quem está entregando e quem está pegando corre junto? Eles pegam aqui, ó, depois o cara solta e o outro vai. Então há um tempo em que a gente corre junto. Há um tempo em que a gente corre junto para que quem está entregando o bastão garanta a quem está pegando, ó, eu estou aqui na retaguarda, relaxa, se der errado eu estou aqui, confia. E quem está pegando o bastão, ao mesmo tempo tá, ó, eu não posso me esquecer, tem uma retaguarda atrás de mim. Alguém me entregou esse bastão não apareceu aqui do nada. Então nós lembramos e nós observamos, amém? E o terceiro e último movimento da construção de um legado de valor é imitar, que significa literalmente reproduzir. Reproduzir. Quando nós imitamos, nós reproduzimos. Reproduzimos para as próximas gerações o que nós experienciamos a partir do que nós aprendemos. Então nós aprendemos, nós experienciamos aquilo que aprendemos e nós imitamos. Nós reproduzimos para a próxima geração aquilo que nós aprendemos a partir das experiências, a partir dos valores essenciais que nós preservamos. Amém? Amém, irmãos? Lembrar, observar e imitar. Lembrar que os próximos 40 anos, que os próximos 42 anos da Central, deixa eu fazer as contas aqui, mais 42 anos, eu vou estar com 80 anos. Vou estar com 80 anos, irmão. Já não serei eu mais o pastor, obviamente, mas quem sabe eu esteja ainda sentado ali, dando meu espetáculo para o pastor que estiver aqui. Oxe, para cá, para lá. Quem será o próximo pastor, hein, irmão? Interessante a gente pensar isso, né? Quem será o próximo pastor depois de mim? É minha responsabilidade, é meu dever encontrar esse cara, treinar esse cara, discipular esse cara, entregar o bastão para esse cara e dizer para ele, olha, nunca se esqueça, se lembre, houve sangue, sol e lágrimas derramado aqui. Observe, preserve os valores essenciais que nos trouxeram até aqui. Imite, faça o seu, vá embora. Amém, irmãos? É assim que se faz, é assim que se constrói um legado de valor. Então, olha só, caminhando para o fim. Você individualmente, como pai, como marido, você como um cidadão, se você não tem sua família própria, a sua família nuclear, nascida do seu casamento, você deve olhar a próxima geração com esse cuidado. De ser o melhor homem de Deus, a melhor mulher de Deus, o melhor cidadão, a melhor cidadã que você puder. Sabendo que a próxima geração está olhando você e está tendo em você uma referência. Uma referência. Amém? Se você é pai, principalmente, se você é pai, marido, principalmente, saiba, volta e meia me perguntam lá no Instagram, quando eu abro uma caixinha de pergunta lá, de filho, não sei o quê, como é que é pai de menino e tal. Eu falo assim, cara, esquece falar, porque seu filho não está nem aí porque você fala. Seu filho, ele vai imitar o que você faz. Ele vai imitar o que você faz. A única linguagem que os filhos entendem é o exemplo. Eu já contei várias vezes aqui de como eu aprendi a orar. Como eu aprendi a amar a Bíblia, irmãos. A minha mãe, toda vez que eu brigava com meu irmão, o castigo era decorar uns salmos. Ai, a Bíblia é um castigo. Ah, para lá com esse negócio, irmão. Foi o castigo que me ensinou a amar a Bíblia. E eu lia, e daqui a pouco não era mais só a bobagem que eu fazia com meu irmão que me levava para os salmos, era o prazer, era o amor, era a alegria pela palavra. Meu pai me ensinou a orar.
orando comigo, meu pai me ensinou a orar. O que despertou meu interesse pela oração? O que eu via o meu pai orar. Todo santo dia, na poltrona de papai, ele quase dormia orando. Com óculos aqui, aquele óculos aqui assim no nariz, com a Bíblia no colo e o seu pijama orando. E eu me interessei por orar com ele, e ele orava comigo. Você entende, irmão? Então, se você é pai, se você é marido, construa legado para os seus filhos, construa legado para a sua família a partir do exemplo. A partir do exemplo. Exemplo. Seja para os seus filhos o que você quer que eles sejam para o mundo. Amém? E eles nunca poderão dizer, eu não tive referência, não tive exemplo. Bobagem. Você é um ministro do evangelho, aqui está aqui o meu presbitério, está aqui os meus líderes. Sejamos um exemplo para a nossa igreja, sejamos um exemplo para as crianças da Central Kids, sejamos um exemplo para os nossos adolescentes, que sejamos um exemplo para os nossos jovens. Amém? Um exemplo. Imitando a fé dos nossos antepassados, lembrando do que eles fizeram, observando o que eles fizeram, e imitando a sua fé. Amém? Amém, igreja? Nesses 42 anos, eu gostaria que nós, como igreja, nós nos lembrássemos que houve uma jornada longa para chegarmos onde chegamos, e nós não percorremos essa jornada. Foram os nossos antepassados quem percorreram antes de nós. Mas nós estamos nessa jornada agora, e nós precisamos observar o que eles fizeram e preservar os valores essenciais que os trouxeram até aqui. E ainda nessa jornada, nós somos responsáveis por imitar a sua fé, por reproduzir para a próxima geração o legado que foi deixado para nós. Amém? Quem é membro da família Central, está comigo aí, vamos construir legado. Vamos construir legado, irmão. Aí já vai ser um negócio mais tecnológico, né, Davi? Nem sei que daqui a 40 anos, né? Daqui a 30, 20 anos, como é que vai ser o negócio? Holografia, eu vou aparecer em holografia aqui para as crianças. Esse negócio de foto, de imprimir foto, vai acabar esse negócio, né? Mas eles vão estar aqui celebrando quem eu fui, quem você foi, o que nós fizemos, como nós servimos ao Senhor juntos. Eu falei com o Davi, a gente passou ontem aqui uma foto de uma marcha que a minha mãe liderou, lá para dentro de Costa Barros. Oramos, intercedemos, foi muita gente, devia ter, sei lá, quase 200 pessoas naquela marcha. Alguma coisa assim, não contei, mas devia ser, pela foto parecia. E ano passado, retrasado, a gente fez uma. E eu fiquei lembrando, caramba, olha só, a gente preservando aí o nosso legado, não é? Naquela altura a gente acho que não lembrou disso, mas depois a gente lembrou, caramba, olha como isso fica na gente, né? A gente fez uma saindo daqui, ó, gente pra caramba, de blusa branca e bola na mão. E profetizando paz e libertação e salvação por dentro do vilarejo, descemos. Cara, aquele montaréu de gente indo e cantando, o Emerson com o violão na mão, puxando a galera lá na frente, a gente cantando. O que os nossos filhos farão? O que os nossos netos farão, né? Não sei. De repente será um grande movimento online, alguma coisa que eles vão fazer aí na internet. Não importa, não importa. O que importa é o que nós estamos fazendo agora. Amém? Isso é o que importa. O que nós estamos fazendo agora. Então que esse seja o nosso impulso para os próximos anos, que esse seja o nosso empurrão para os próximos anos. Lembrar, observar e imitar. Amém? Você pode repetir comigo? Diga: lembrar, observar, imitar. De novo, lembrar, observar, imitar. Lembramos quem nos trouxe até aqui. Preservamos o que nos manteve de pé, o que nos mantém de pé aqui agora. E reproduzimos isso para as próximas gerações. Amém, igreja? Amém?